Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um AgroMeeting, o espaço digital da cultura rural, das quartas-feiras à noite. Este evento é organizado pelo Espaço Visual, empresa consultora que presta serviços na área da consultoria, em candidaturas, fundos públicos, projetos técnicos, planos de negócios, formação profissional, licenciamentos e gestão de empresas. Convidamos especialistas, como a Massa Crítica em Portugal, no setor agrícola, agroindústria, turismo, espaço rural, que venham a expor as suas ideias, experiências e conhecimentos. Hoje o tema que vamos debater é agricultores e empresários, presente e futuro. Hoje temos no âmbito deste tema, um convidado muito especial, José Martino, que é agrónomo, empresário, consultor em agricultura, projetos de investimento e ambiente, empreendedor, blogger e articulista em órgãos de comunicação social, nacional e regionais. Autor e coordenador de vários planos de desenvolvimento rural, ancorados na promoção da competitividade, valorização e afirmação de recursos e ativos endógenos ao nível dos setores agroalimentar, do turismo e da floresta. Autor e coordenador de projetos na área do empreendedorismo, aparecimento de novos negócios e concretização de oportunidades, criação de valor em territórios baixa da cidade. Coordenador de equipas técnicas de projetos de relevante impacto no mundo rural. Autor de projetos agrícolas e agroindustriais. Responsável pela criação de associações e organização de produtores, implementação e promoção de bolsas municipais de terras e incubadoras de base rural. CEO do Espaço Visual desde 1993 e da Ruris desde 2009. No fundo, tratamos de uma pessoa espetacular que é dinamizador das agriculturas de Portugal. Boa noite, José Martino. Boa noite, Sónia. Obrigado pela apresentação. É um gosto estar aqui Igualmente, deste lado e vê-los aí. igualmente, também. Qual é então esse sentimento depois de convidar 120 pessoas especialistas e agora está nesse papel? É, como diz a minha filha, é fixe. É fixe, é cool. O, pronto, este é um espaço que utilizamos para trazer pessoas que têm pensamento, que têm ideias, que têm reflexões e que têm experiência. E, portanto, eu acho que também me posso incluir nesse conjunto de pessoas e posso abordar portanto, os temas, não é? E o tema de hoje é agricultores e empresários presente e futuro, não é? Portanto, é um bocadinho falar de tudo e mais alguma coisa, ou seja, aqui cabe tudo e, portanto, o tema é abrangente e também Sim. irá depender muito também das questões que nos colocarem após esta conversa de, de meia hora. No fundo, vai ser uma referência, não é? Se colocarmos na nossa internet, no Google, especialistas em agricultura e promotores de desenvolvimento rural, Jean Martin está na lista da frente. Essa é uma realidade, é um facto. Sim, mas o que acontece é assim, a ideia que eu tenho sobre a minha pessoa é uma ideia dual, isto é, pessoas que conhecem e sabem o meu percurso em prol da criação de emprego e da valorização dos agricultores, Uhum. e, e há muitos outros que não sabem, e há muitos outros que acham que eu sou só mais um consultor e, portanto, que a única coisa que me faz mover é ganhar dinheiro, não interessa como. E assim, a minha vocação como agrónomo foi desde sempre valorizar os agricultores, ou seja, a mim custou-me muito quando fui criança e jovem, ver que os agricultores tinham que trabalhar muito e ganhar pouco, o que ainda hoje acontece, ou seja, choca-me quando vejo agricultores que vivem em condições de insalubridade, que vivem com dificuldades muito, muito dependentes das condições de mercado, e isto passados 37, 38 anos de trabalho, em que eu achei que
que seria possível fazer progredir as agriculturas de Portugal. O que acontece é que nós estamos num país que eu acho que é esquizofrénico, que não tem objetivos para o que quer, e portanto os seus cidadãos acabam por pagar as faturas disto. Portanto, eu posso concretizar, não é? Eu gostava que o déficit alimentar em valor, que são acima de 3 mil milhões de euros por ano, ou seja, entre o que nós exportamos de produtos agrícolas e o que nós importamos, há 3 mil milhões de euros negativo. E depois é chocante que fileiras como uma fruta, como os hortícolas, que podiam ter uma forte componente exportadora, podiam fazer várias vezes milhares de euros, não o fazem, e continuamos a insistir em fileiras como as de cereais, em que se colocam lá 200 ou 300 milhões de euros de dinheiro público e que não têm mais por onde dar, ou seja, nós não temos condições de solos e de climas para essas atividades, e, portanto nos sairia muito mais barato comprar no mercado internacional a países que têm condições e, portanto, e daí ser mais barato, e fazermos aquilo que nós sabemos fazer bem, que temos boas condições, não é? Portanto, são os hortofrutícolas, são os produtos endógenos de qualidade, que é o vinho, que é o azeite. Portanto, tudo isto eu acho que está um bocadinho ao contrário. Mas, na sua opinião, isso deriva das decisões políticas que têm decorrido destes últimos quadros comunitários? Sim, porque o que acontece é que a atribuição dos dinheiros públicos são atribuídos numa lógica em que é preciso dar dinheiro a todos. E, portanto, os dinheiros públicos das ajudas ao investimento, que na minha opinião são as mais importantes e são as mais estruturais. Sim. Nós temos condições de climas e solos que deixam a desejar, e portanto estruturalmente temos dificuldades, e portanto o colocar dinheiro público vai baixar o risco do investimento e vai aumentar a competitividade. Agora, o que acontece é que nós temos que selecionar, isto é, nós em 7 anos de quadros comunitários, e portanto tenho alguma experiência de vários quadros comunitários, em 7 anos no passado demorava 2 anos a entrar em funcionamento e o dinheiro terminava antes do último, quer dizer que em 7 só havia dinheiro para 4. Portanto, e agora, como se pode gastar dinheiro do quadro seguinte nas ajudas do quadro anterior, isto é seguido. Portanto, o que diz é que o que me diz é que a procura é imensa e depois não há dinheiro que chegue para todos, e portanto devia haver prioridades. A primeira prioridade, na minha opinião, devia ser apoiar jovens agricultores, deviam estar abertos permanentemente as candidaturas e nunca haver falta de dinheiro para financiar projetos que técnica e economicamente tenham condições para ser aprovados, e mesmo que tivessem que ser fechadas outras medidas e ações de outras áreas. Esse é um dos pontos que eu defendo. O outro que eu defendo também é o apoio à agricultura familiar, presta um serviço relevante ao longo do território, fazem a preservação de biodiversidade, de espécies e de variedades com forte interesse público, muitas vezes não comerciais, tradicionais, endógenas, de qualidade, sim, e que fazem todo um trabalho em que, espremido na prática, o estatuto de agricultor familiar traduz-se em muito pouco, em peanuts, e portanto o que acontece é que estes agricultores familiares deveriam ter as suas produções organizadas em cadeias curtas, através das câmaras municipais, das comunidades intermunicipais, em que devia ser alocado dinheiro público para a logística, para o que custa mais produzir, mas que estão a produzir localmente, portanto não há impacto ambiental com o transporte, e que é colocar dinheiro na economia, nas regiões de baixa densidade, ou seja, que é a maneira mais natural das pessoas lá estarem, ou seja, é dar dinheiro para que as pessoas trabalhem, que se esforçam, quanto mais produzirem, mais recebem, do que estarmos a dar dinheiro via social, não é? Porque eu às vezes costumo dizer, em algumas intervenções que faço mais como cidadão e não como consultor, que o Ministério da Agricultura é uma espécie de Ministério da Segurança Social, ou seja, não há um foco
na agricultura. Claro que a agricultura tem variações enormes, não é? Temos agricultores fazem agricultura como se faria há 100 anos atrás. Sim. Temos empresários de ponta, ou seja, tecnologia de última geração, multinacionais, fundos de investimento. Portanto, temos aqui uma variedade enorme, muito, muito oposta. Portanto, esta questão de agricultores e empresários, agricultores mais no sentido tradicional, das pessoas que gostam da terra, que veem a agricultura como uma tradição, uma obtenção das suas próprias produções, no orgulho que têm no que produzem. E com grande impacto a nível da paisagem, não é? Do ponto de vista do turismo, isso é muito importante. Claro, tanto que fazem a manutenção da paisagem, isso mesmo, portanto, que tem impacto no turismo, mas que têm um enorme orgulho nos produtos que obtêm, que alimentam a família, muitas vezes doam aos amigos ou às instituições de caridade, mas que o fazem com gosto, com tradição da família, por aí fora. Claro que a fileira mais emblemática que tem estas coisas todas é a fileira da vinha e do vinho, não é? Aqui é a fileira que eu acho que é mais tradicional para caracterizar os agricultores, os empresários, as técnicas e as tecnologias, a ancestralidade e a modernidade, a agricultura quase de lápis na orelha até a agricultura digital de ponta. Portanto, tudo isto se cruza na vinha e no vinho. Claro que se cruza com uma enorme tradição, ou seja, reparem, o vinho, paradigmaticamente, é dos poucos produtos em que as importações não penetram. Mas não é por falta de preço. É por uma escolha do consumidor que prefere vinhos portugueses porque os acha diferentes e não faz a escolha com base em preço. Podem lá pôr um vinho espanhol ou francês mais barato. Um ou outro comprará por uma questão de curiosidade, mas são escolhas pontuais. Portanto, imaginem se nós fizéssemos isso ao nível das frutas, dos hortícolas, das batatas, por aí fora. Mas isso também não tem a ver com a questão da comunicação do marketing que o setor faz e investe muito nessa área. Sim, mas o que acontece, se verificar, não é preciso comunicar a origem em Portugal. Ou seja, o consumidor assumiu que o vinho português é de qualidade, que é diferente. Portanto, não adianta vender-lhe mais barato ou tentar perceber que o que lá está que é vinho francês, que internacionalmente tem maior prestígio que o vinho português, mas para o cidadão nacional a escolha é feita. Portanto, e para mim isto espalha a força que o consumidor tem. Ou seja, se cada um de nós consumidores privilegiar o consumo de produto nacional, e digo, por exemplo, ao nível de um setor que na minha perspectiva esta escolha é estratégica, que é o setor do leite e do leite UHT, portanto que é um produto de preço de combate, que é relativamente fácil qualquer país tratá-lo, embalá-lo, colocá-lo em cima de um caminhão e depois enviá-lo a mercados de destino. Portanto, se cada um de nós portugueses tiver algum cuidado ou muito cuidado em comprar leite de origem em Portugal, automaticamente a montante há um conjunto de milhares de produtores de leite que vão sentir isso na sua atividade. E, portanto, há aqui muito trabalho a fazer do ponto de vista político. Acho que é preciso uma forte reforma no associativismo do ponto de vista jurídico, da apresentação de contas. Há um forte trabalho que é preciso fazer no cooperativismo. Acho que precisa de um pacote de ajudas públicas financeiras específicas, fazem um trabalho único que ninguém faz, que é trabalhar as produções do microagricultor e colocá-las no mercado. Isto tem custos muito elevados, porque quantidades pequenas geram custos administrativos, quer quantidades micro pequenas, médias ou grandes, e portanto o que acontece
o que eu vejo muito nas organizações de produtores é que há uma seleção e, portanto, o produtor micro não é o seu foco, não é o seu objetivo, porque este tem um sobrecusto tê-lo na organização como associado e, portanto, e o cooperativismo faz um trabalho ímpar, deveria ser reconhecido do ponto de vista das políticas públicas e, portanto, estas são as questões das prioridades. As outras prioridades, para mim, não custa o mesmo investir nas montanhas do Douro, no distrito de Bragança, que propriamente na planície alentejana ou no litoral. Portanto, isto não pode ser colocado, na minha perspectiva, em condições de igualdade. Portanto, isto deveria-se ter em conta o nível de desenvolvimento de cada região. Cada região, eu há bocadinho citei a orografia, mas a orografia não é o critério correto, é o nível de desenvolvimento económico e social, portanto, e deviam ter prioridades de acesso aos fundos as regiões onde o desenvolvimento económico e social é mais baixo, portanto isto chama-se coesão territorial, coesão social, aquela coisa que os políticos enchem a boca, mas no fim do dia, na prática, o dinheiro vai para o litoral porque é lá onde estão os votos. Portanto, não pode. Eu defendo que devia haver um referendo do ponto de vista da distribuição do dinheiro dos fundos da União Europeia, de forma que se tivesse definida a percentagem que é gasta no interior, nas regiões de baixa densidade, gasta do ponto de vista obrigatório, portanto, em que o povo fosse obrigado a votar, ou aprovava e isso avançaria, ou não aprovava porque a maioria está no litoral e, portanto, e acabaria a hipocrisia política, que é falar e encher a boca com a coesão económica e social, e depois, no fim do dia, investe-se nas áreas metropolitanas e na faixa litoral entre Braga e Setúbal, onde estão os votantes e, portanto, que elegem os políticos. Portanto, isto é um bocadinho. Como é que eu vejo o presente da agricultura? Vejo uma dualidade grande. Por um lado, regadio sequeiro, portanto, estamos a falar do ponto de vista de superfície agrícola utilizada, o regadio não chega a 20% e estamos a falar de regadio potencial, nem sequer é utilizado, creio que o utilizado andará nos 15% a 6%, portanto quer dizer que a maioria é sequeiro. E o sequeiro é aquele território que vive da água da chuva, que no passado caía regularmente entre o outono, entre o outubro e o março-abril. Não? E, portanto, com estes últimos anos e com as alterações climáticas, o que acontece é que a precipitação é irregular, ou seja, o que chove em 4, 5 meses, hoje chove provavelmente menos 10% ou 15% ou 20%, mas chove em 3 dias ou numa semana. E, portanto, o sequeiro está a ser posto em causa, portanto, se não houver aqui uma intervenção estrutural de construir bacias de retenção de charcas, depois intervenções de engenharia natural nas bacias hidrográficas, o sequeiro e a floresta vejo com alguma preocupação que irão ser postos em causa. Quanto ao regadio... Isso terá um grande impacto nas regiões, nas pessoas, não é? No dia a dia. Sim, do claro. ponto de vista de rendimento. Claro, estamos a falar as diferenças entre regadio e sequeiro, estamos a falar do ponto de vista de rendimento bruto e líquido de 1 para 5, portanto é completamente diferente, e depois estamos a falar de alterações que hoje são, no caso de sequeiro, o não produzido. Portanto, o que acontece é que com esta alteração do regime de precipitação, temos anos seguidos em que não há produção e que as produções são incipientes, e, portanto, é praticamente impossível de gerir. Portanto, aqui tem que haver uma intervenção estrutural ao nível de construção de charcas nas bacias hidrográficas, portanto, retenção de água para que esta água possa ser libertada mais lentamente. Não se vai regar com isto 12 meses por ano, vai-se regar como acontecia naturalmente, ou vai haver água para 4, 5, 6 meses do inverno, primavera, mas vai acautelar a agricultura de sequeiro e até provavelmente até a própria floresta. Por outro lado, quanto ao regadio, há uma diferença, portanto, há maior precipitação a norte, e ainda hoje vimos
a distribuição da retenção de água nas albufeiras, portanto a 80% é a média do país, com maior incidência a norte-centro, e portanto o sul tem muito menor retenção. Aqui o que eu defendo não são transvases, aqui o que eu defendo são duas coisas. Uma delas é a dessalinização, portanto é utilizar a água do mar para água de rega. Acho que Odmira e o Algarve têm que o fazer do ponto de vista da agricultura, assim como o Val do Sado, e portanto para mim essa é a solução mais barata, porque é de mais futuro, ou seja, quanto mais barragens se fizer, maior é o risco que corremos no futuro de termos barragens sem água. Portanto, quando temos o mar ao lado, isso não vai acabar a água. Portanto, temos que investir aí, temos de ver as melhores soluções do ponto de vista internacional e aprender com os erros dos outros e ir à procura da solução mais barata. Portanto, o que eu defendo é que nas regiões litorais a dessalinização é a solução, e depois defendo uma reforma da estrutura fundiária nas regiões norte e centro. Portanto, defendo uma linha de crédito em parcelar por ordenar, ou seja, que é cada proprietário com mais de 5 anos possa comprar a terra dos vizinhos com empréstimo bancário a 30 anos, hipotecário, 7 anos de carência, com uma garantia pública do Estado para os incumprimentos. Claro que a terra hoje, e portanto estamos a falar de presente e futuro, o que eu vejo hoje é que a terra está a sofrer uma forte valorização e vai sofrer ainda, na minha opinião, vai incrementar-se o valor da terra nos próximos anos. Isto porquê? Porque é natural, sempre que há períodos de inflação, a terra é um ativo seguro. Isto é, hoje se tivermos dinheiro no banco, a remuneração em juros é relativamente baixo. Se tivermos em aplicações do Tesouro é um bocadinho mais alto, mas é abaixo da inflação. Mas se tivermos terra, não diria que valoriza de um dia para o outro, mas que valoriza a médio prazo. Claro que tem a ver com o preço a que se compra, não é? Se comprar fora do preço de mercado a um preço exorbitante, automaticamente depois também não vai rentabilizar. Mas eu diria, para valores médios, o presente e o futuro o vejo dessa maneira. Portanto, esta reforma da estrutura fundiária é essencial, porque no norte e centro temos solos férteis, ao contrário do que disse a SEDES, à Lusa, e portanto aqui quero dar uma nota pública do meu repúdio por este tipo de intervenções. Não me parece que uma entidade como a SEDES se deva meter a fazer afirmações deste tipo. Portanto, os solos na região norte e centro não são maus e no sul são bons, há de tudo, em ambos os lados, mas os solos em média são mais férteis no norte e centro. Claro que do ponto de vista da rentabilidade económica, se as parcelas são menores e se as explorações são de menor dimensão, há maior dificuldade em rentabilizar os custos fixos. Mas, portanto, por daí a reforma fundiária. Portanto, este emparcelar por ordenar é uma alternativa. A outra também é o recurso a bancos de terras e bolsas de terras, portanto, tudo que possa ser feito para fazer emparcelamento funcional. Esta linha de crédito com garantia pública, portanto, 100 milhões de euros por ano de garantias, portanto, o Estado não tem que dispor do dinheiro, tem que o ter ali para o caso de que alguém incumpra, pode alavancar 15 vezes mais de empréstimos, portanto, 1.500 milhões de euros por ano para compra de terra, de proprietários com mais de 5 anos para comprarem os terrenos contíguos. Portanto, é uma linha que durante 5 anos, 7.500 milhões de euros, portanto, já daria para se ver o efeito ao fim de 5 anos. Portanto, uma política deste tipo e que envolve garantias públicas de 500 milhões de euros, portanto, não é nada Sim, claro. Não é nada de extraordinário, portanto, é praticamente o impacto que teria, não é? Um sexto ou menos de um sexto do que se colocou na TAP, portanto, não é nada que qualquer intervenção do Estado, aqui ou ali, não seja dinheiro que se gaste. Qual é a vantagem? A vantagem é investir num recurso que é o solo,
que é onde estão os melhores solos do país, porque é um recurso que deve ser preservado, que deve ser trabalhado com sustentabilidade, e, portanto, caminhar para onde estamos a caminhar para a agricultura de regeneração, de dar saúde ao solo, de, portanto, mobilizações mínimas, de fazer rotações, portanto, fazer a mesma cultura de 3 em 3 anos ou de 4 em 4 anos, portanto, este princípio, não deixar o solo nu, portanto, mobilização mínima, não deixar o solo nu, portanto, que a luz solar não incida diretamente no solo, para garantir uma uniformidade de temperatura, garantir uma fonte de carbono contínuo com os detritos que lá deixamos, portanto, tudo isto são medidas para combater a desertificação, porque a desertificação é o abaixamento da matéria orgânica do solo, não é o despovoamento. Muitas vezes utiliza-se desertificação no sentido de despovoamento, mas tecnicamente desertificação é o abaixamento de matéria orgânica do solo, dos solos, a degradação dos solos, portanto depois menos vegetação, até que depois acaba por perder a totalidade da vegetação. Portanto é um bocadinho por aqui que as coisas caminham, portanto, para este tipo de agriculturas. E claro, também modos de produção sustentáveis, o modo de produção biológico, que o Pacto Ecológico Europeu impõe. Prevê, claro. Por vez chegarmos a 2030 com 25% da área da União no modo de produção biológico, mesmo outro tipo de esta agricultura também regenerativa também é sustentável, embora possa utilizar químicos de síntese, porque aqui também é importante termos a noção da sustentabilidade, que é por unidade de produto produzido ter o menor recurso a fatores de produção que causem impacto ambiental, não é? Portanto, se tivermos uma produtividade elevada, portanto, também este índice também baixa. Portanto, há lugar para tudo, para todas este tipo de estratégias, portanto, não se pode dizer esta é melhor que aquela no sentido que exclui as outras, são boas, e portanto eu não vejo isto num sentido da exclusão. E vejo também no sentido de caminhar numa lógica de se dar valor aos produtos endógenos. Portanto, uma estratégia que eu recomendaria para empresários agrícolas e agricultores e empresários agrícolas é sobretudo o trabalho dos produtos endógenos, das variedades regionais, dos produtos qualificados com denominação de origem protegida ou indicação geográfica de proveniência, portanto, DOPs e IGPs. Portanto, tudo isto são maneiras de diferenciar. E porquê? Porque hoje o turismo está em alta em territórios rurais, e é das poucas coisas que eu vejo que o turista dá valor, não é? Portanto, há duas maneiras de injetar dinheiro na economia, que é normalmente na dormida e na comida, não é? Portanto, eu costumo dizer que os agricultores, sobretudo os familiares, fazem uma paisagem única, mas não têm uma cortina para fechar e abrir quando lhe pagam, não é? Portanto, quando lhe pagam, abria a cortina, mostrava a paisagem e recebia os serviços que presta à sociedade, não é? E, portanto, aqui fala-se muito em serviços de ecossistema e serviços à sociedade, mas depois na realidade não se criam os esquemas necessários para que este tipo de agricultores recebam aquilo a que têm direito e que possam ter uma vida digna como se trabalhassem noutra área, no setor de atividade, não é? Portanto, é um bocadinho por aqui. Mas estava a falar no aspecto da valorização, portanto, a comida, portanto, a restauração é praticamente o único ponto onde se consegue incorporar os produtos da terra e valorizá-los. Mas claro que para isto os restaurantes precisam de estar motivados para comprar os produtos locais, mesmo que sejam mais caros, porque estão a injetar dinheiro na economia local, que muitos destes produtores vão lá de vez em quando almoçar ou jantar e, portanto, também lhes alimentam o negócio. Ao contrário da lógica vigente, que é comprar o mais barato, que vem de milhares de quilómetros de distância, que vem através do distribuidor habitual, e portanto é preciso que estes circuitos
avancem, que esta valorização seja efetiva e que estas políticas públicas sejam efetivas, ou seja, se passe mais do plano, do papel para a ação. do discurso para a ação. Sabemos que não são coisas fáceis, temos trabalhado nisso, em identificar os produtores familiares, em identificar quem tem a logística, em identificar os mercados das compras públicas, portanto, reparem, as cantinas escolares, de hospitais, de militares, portanto, são compras públicas que podem privilegiar e que a contratação pública hoje já prevê isso, com a questão do impacto ambiental, podem privilegiar a compra de produtos locais. Claro que há lugar para tudo, vamos continuar a ter produtos importados, agora não vamos a ter predominantemente importados, portanto, aqui haver aqui algum equilíbrio entre o local e o que vem de fora, porque nós também precisamos de exportar, também exportamos, portanto, temos batido recordes, só não continua, nas exportações só não vamos continuar a bater recordes por falta de áreas para regadio, mas as oportunidades estão aí e, sobretudo, estão aí as oportunidades para eliminarmos o déficit alimentar, ou seja, se nós produzirmos internamente deixaremos de importar e se nós exportarmos mais, portanto, automaticamente controlamos as importações, limitamos as importações com as necessidades porque produzimos internamente e também, portanto, exportando mais, portanto, aí conseguimos anular o déficit. Portanto, o que eu defendo é que, do ponto de vista público, deveria haver uma política pública de eliminar o déficit alimentar, que é estrutural, em valor em 5 anos. Isto devia ser um grande objetivo político do país, que depois cada um de nós concretizaria. Pensando no plano individual de quem assiste a esta conversa, portanto, o ponto importante é sempre, ou já estamos no mercado e já estamos a produzir e, portanto, já temos o avião no ar, como eu costumo dizer, portanto, a única coisa que temos que fazer é conduzir melhor, continuar, sim, claro. é ter melhor gestão, estarmos integrados num grupo de agricultores e de consultores que possamos trocar ideias, que possamos apoiar-nos uns aos outros, que coloquemos gestão, e gestão é fazer para melhorar a produtividade, que é o que está ao nosso alcance, tendo em conta a questão do preço, tanto a produtividade é a produção por unidade de área por animal, sem pôr em causa a qualidade e, portanto, a descida do preço. Portanto, normalmente, quanto mais se produz, mais baixa a qualidade e, portanto, temos que encontrar aqui o ponto ótimo e ponto de equilíbrio que otimize, maximizando o rendimento bruto, portanto, multiplicando a produtividade pelo valor unitário do produto, seja máximo. Esse é um dos pontos. O outro ponto é controlar os custos, não é? Portanto, é a tal questão da sustentabilidade, que é fazer mais com o mesmo ou com menos. Portanto, isso aí, pronto, o que é que temos que ter é organização, é gestão, é equipas competentes, é boa formação dentro da nossa exploração agrícola, da nossa empresa agrícola, portanto, pessoas competentes, bem formadas, que regularmente frequentem ações de formação, estejam abertas à inovação e depois utilizar as novas tecnologias, não é? As tecnologias digitais, portanto, que permitem recolher dados de forma contínua e sistemática e depois que estes dados possam ser tratados. Claro que dentro da agricultura digital pode haver a agricultura de precisão, normalmente são confundidas uma com a outra, nem sempre é verdade, pode-se fazer agricultura de precisão, claro, estão muito ligadas, pode-se fazer agricultura de precisão sem ser digital, ou seja, pode-se recolher dados à mão e tratá-los em Excel e, portanto, é uma questão de dimensão da exploração e de custo. A agricultura de precisão o que faz é no fundo referenciar o espaço e o tempo, ou seja, no fundo os dados dizem respeito, portanto, estão ligados a uma data, a uma altura
em que aconteceram e estão ligados também a um ponto da exploração. Portanto, todo este conjunto destes dados são ferramentas de apoio à gestão. A gestão e a tomada de decisão. Na minha opinião, o que falta mais na agricultura é a gestão, ou seja, com bons instrumentos de gestão, portanto, com a construção de planos de trabalho, de orçamentos, e depois de os ir mês a mês, portanto, ir analisar, ir comparando o plano com o que fizemos, explicando as diferenças, portanto, automaticamente depois podermos melhorar. Portanto, é um bocadinho por aqui que eu vejo o futuro. Claro que há uma realidade que é a realidade hoje da inflação dos fatores de produção, das dificuldades que muitos agricultores sentem, sobretudo os agricultores do setor do leite de vaca. No caso dos agricultores do setor do leite de vaca, eu acho que a culpa que é deles próprios, porque a maior parte da indústria pertence-lhes. Como acionistas, devem promover as Assembleias Gerais para modificar os administradores, e, portanto, na minha opinião, a indústria deveria ter pelo menos um administrador não executivo que fosse eleito diretamente dos produtores e que funcionasse como contrapoder do conjunto dos acionistas. É assim que funciona. Para haver um maior equilíbrio também entre as forças. Claro, nós já sabemos o que é que dá quando dentro de negócios de grande dimensão, todos os administradores estão alinhados com os mesmos interesses. Portanto, temos o caso do BES, em que quem era presidente conseguiu anular todos os restantes e, portanto, não houve, portanto, nos conselhos de administração tem de haver sempre administradores não executivos que tenham por função, portanto, serem o controlo e o grilo falante, fazer as perguntas difíceis e, portanto, de obrigar quem tem que agir a tomar as melhores soluções em prol dos acionistas, não é em prol do seu proveito próprio. E, portanto, isto é o normal e corrente em sociedades anónimas de grande dimensão, como são as de comercialização do leite, que são detidas pelas entidades cooperativas, portanto, no fundo, pelos produtores. É pena que um setor com esta dimensão e com esta massa crítica e com esta capacidade de cash flow não seja capaz, por um lado, de remunerar bem quem trabalha 365 dias por ano, 24 horas por dia, portanto, hoje com menos penosidade que no passado, mas em esforço, que não seja melhor remunerado, ou seja, que não possa haver os seus capitais devidamente remunerados, o seu esforço devidamente remunerado, quando há todas as condições para isso. É uma questão de organização e de gestão. Claro que tudo isto tem a ver também com a nossa maneira de ser como portugueses, não é? Portanto, nós somos mais de falar do que fazer, de atirar a pedra, esconder a mão, não é? De falarmos com os amigos e com os conhecidos e não tanto de assumir publicamente as nossas posições. Portanto, também pagamos os custos disto. Disto tudo. Muito bem. Já falei imenso, não sei se temos para aí. Temos para aí questões. Teremos. Agora só para, pronto, no fundo relatou um pouco do presente, não é? E projetou aqui, deu opiniões do que teremos que melhorar, de forma a também projetarmos um futuro melhor para o setor. A verdade é que Portugal continua a ser dos países em que mais de 55% dos agricultores têm mais de 65 anos, não é? E a João Martina é uma pessoa que tem-se batido muito pela questão dos jovens agricultores e pela melhoria da taxa de rejuvenescimento, que é relativa, que nós penso que somos os países mais baixos da média europeia, que é na ordem dos 10%. A questão aqui é como é que se muda isto, não é? Quer dizer, há aí apoios, vem apoios para os jovens agricultores, como é que o setor é capaz de
no fundo, captar estes jovens, que recursos é que são necessários e como é que se muda aqui esta trajetória? Não, Sónia, isso é fácil de resolver, não é? É fazendo. O que acontece é que no PDR 2020 estiveram durante 2 anos à espera das aprovações ou reprovações das candidaturas. É lógico que uma grande parte das pessoas não pode ficar à espera 2 anos com a sua vida pendente de uma decisão pública. Portanto, o que é que isto faz? Faz resistências. Certo. Depois, o que acontece é que o orçamento nunca chega. Portanto, isto também, uma grande parte das candidaturas tem condições para ser aprovadas, mas não são financiadas. Portanto, isto também cria desânimo e falta de adesão. E depois vêm dizer, não é, que o colocaram no PEPAC, na minha opinião, são objetivos, eu diria, do ponto de vista do interesse público, vergonhosos por tão pouco ambiciosos. E depois vêm dizer, mas nós colocamos isto porque estamos em linha com o que o PDR instalou. Ora, isto só diz uma coisa, é que querem que as coisas sejam assim. Portanto, qual é a maneira de mudar? É prioridade às candidaturas de jovens agricultores, abertas permanentemente. Todos os projetos que tenham, todas as candidaturas que tenham condições para serem aprovadas são financiadas. E tudo isto vai criar uma dinâmica que vai fazer com que apareçam mais jovens agricultores. Isto é o ponto, é o ponto-chave da situação. Portanto, tem de começar por aqui, tem de se perceber que é mesmo uma prioridade. E a partir daí as coisas acontecem. Porquê? Porque quem se candidata são pessoas inteligentes e, portanto, percebem se as coisas funcionam bem, se funcionam mal, se funcionam mais ou menos. E, portanto, quando percebem que os esquemas das ajudas estão a funcionar bem, automaticamente a taxa de adesão é maior. Depois há aqui outras questões que se levantam, que é a questão que acham que a taxa de insucesso é muito elevada. Uhum. O exemplo que eu costumo dar, reparem, tanto quanto os dados que eu tenho, a taxa de insucesso dos jovens agricultores é inferior a 45%. A taxa de insucesso no negócio da informática, que é dos mais rentáveis que há nesta altura, é superior a 90%. Portanto, nós estamos a falar de startups. E em startups a taxa de insucesso é enorme. Não adianta andarem aqui com questões artificiais de quererem que esta taxa, ok, há coisas que se podem fazer melhor, mas não se pode dar mais às pessoas do que elas podem conquistar. Claro que há melhorias que se podem fazer aqui, podia-se fazer um sistema mais robusto, um sistema de estágio durante um ano, um sistema de este estágio ser acompanhado por um tutor, um chefe de exploração, e depois haver um exame público perante técnicos do Ministério da Agricultura sobre as competências do jovem. Agora, o que acontece é que as regras relativamente à competência de gestão e empresarial do jovem, as regras são cegas. Não há, tanto que é para se candidatar como jovem agricultor, é preciso ter entre 18 e 40 anos, é preciso ter um título de ligação à terra, ser proprietário, um contrato de arrendamento ou um contrato de comodato, e reunir as condições de acesso do ponto de vista de formação. Com este sistema, o sistema é cego relativamente às competências, mas eu nessa parte já nem me meto, porque eu acho que quanto mais se quer otimizar, no sentido de chegar às pessoas certas, de as descobrir, de as saber, mais artificial é. Eu tenho visto o caso de jovens, quando aparecem e se elaboram candidaturas, a mim me parecem que são potenciais casos de insucesso, depois mais à frente eu verifico
com as necessidades, com os problemas, com as realidades, que são pessoas que se transcendem, que se transformam, que demonstram uma capacidade que, à partida, se as fôssemos avaliar, diríamos: este senhor ou esta senhora não seriam apoiados. Portanto, eu sou adepto e acho muito bem que o sistema seja aberto. Acho bem que o sistema responsabilize cada vez mais quem se candidata. Agora, e relativamente aos jovens, era via aberta. Portanto, se não houvesse dinheiro para agricultores mais velhos, não havia dinheiro, não vinha mal ao mundo. Por isso, porquê? Porque daqui a 20 anos, não é? E como dizia o outro, é só fazer as contas. Exatamente. Quem tem É já 65 aí. anos, quem tem 65 anos, daqui a 20 anos é a lei da vida que se impõe. E, portanto, o que é que vai acontecer a seguir? Vai acontecer a seguir uma ruptura. Porquê? Porque não se é agricultor da noite para o dia, instalámos-nos hoje, apresentamos uma candidatura hoje, demora o seu tempo a ser aprovada, demora 1 ou 2 anos para se fazer o investimento, para se colocar o investimento completo, demora 4, 5, 6 anos para chegar à plena produção, portanto à plena exploração, portanto, não são, e depois quando se conhece a séria atividade, já passaram 10 anos e portanto Sim, sim. É uma realidade. o que custa são os primeiros 10 anos. 10 Agora, anos. se em 20 nós queimarmos 10, Vês? porque o PEPAC continua a ser a não ver este tipo de realidade, o que eu prevejo é que a seguir, quanto à questão da agricultura, de um momento para o outro vamos ter uma ruptura brutal, porque com 3,9% de jovens Os agricultores, com agricultores. 50% de agricultores com mais de 65 anos, não é preciso, Não há não é preciso milagres. ter uma super capacidade para perceber o que é que vai acontecer. Agora, para mim, o que me espanta é do ponto de vista político que não se esteja atento a esta realidade, que se continua a acreditar, a dizer, mas há pouca procura. Claro que há pouca procura, quer dizer, colocam as pessoas à espera durante 2 anos, com a vida pendente durante 2 anos, e depois uma parte grande, uma percentagem substancial não é financiada. Que resultados é que tem? Que motivação é que tem? É um bocadinho hoje o que se passa Sim, também do sim. ponto de vista, do funcionamento do Ministério da Agricultura, não é? Tanto, E na reta final pedem é grandes preciso, exigências é aos preciso, produtores. é preciso muito trabalho dos consultores, fazerem das tripas coração para conseguirem funcionar com um Ministério como está, que não tem os seus quadros motivados, não tem os seus colaboradores motivados. Todos não profissionais e por isso é que isto ainda vai funcionando, porque do ponto de vista da liderança, a liderança não motiva nada. Se não fosse o profissionalismo das pessoas que estão no Ministério a tratar destas coisas e o brio pessoal, Sim, provavelmente sim, sim. isto seria uma catástrofe. Portanto, há aqui muito onde melhorar. Muito bem. Temos aqui algumas questões, na sua maioria já falamos sobre elas, não é? Sobre estas temáticas, mas há aqui uma muito engraçada que realmente é corrente. Tem a ver com a questão das culturas da moda e eu vivo diariamente, não é? Falo com as pessoas diariamente e as pessoas estão constantemente a questionar, então agora o que é que está a dar, não é? O João Oliveira questiona porque existe este fenómeno. Por curiosidade, não é? As pessoas também querem apostar em É, algo novo, não é? é muito simples, reparem. As pessoas em média, são inteligentes, são muito inteligentes. E percebem quando se ganha dinheiro na agricultura e quando não se ganha. Portanto, esse é o resultado do ponto de vista médio, da média geral das agriculturas em Portugal, o resultado ser perto de zero. Portanto, e isto é um sentimento que passa do ponto de vista de quem está
O que é esta realidade? Esta realidade do perto de zero tem um conjunto de poucos agricultores e empresários que ganham muito dinheiro. Depois tem um número já um bocadinho maior que ganham dinheiro. Depois tem ali um conjunto grande que empatam. E depois há muitos que perdem, que não fazem contas, que não remuneram o seu trabalho, os seus capitais, por aí fora. E, portanto, o que acontece é esta percepção de que o que existe não dá dinheiro, leva, como sinal de inteligência, que as pessoas perceberam e da experiência que vão tendo dos contactos no terreno, é quando aparece alguma nova atividade ou cultura ligada à agricultura, o potencial de rentabilidade e de ganhar dinheiro é maior. Maior, claro. E, portanto, isso fomenta essa estratégia de que novidades do ponto de vista de atividades agrícolas têm um maior potencial de ganhar dinheiro. Portanto, por isso é que essa pergunta é recorrente, e é recorrente por esta explicação que eu dei. Do ponto de vista prático, por exemplo, estamos numa altura em que estamos com uma grande ruptura na sociedade portuguesa entre urbanos e rurais. Portanto, neste momento, na minha opinião, há muitos urbanos em meio rural, portanto, pessoas que vivem em meio rural, mas que não têm contacto com a ruralidade, porque estão em casa a olhar para um ecrã de televisão, de computador ou telemóvel, porque saem de casa e estão em casa, portanto, e têm contacto com a família, saem de casa para o trabalho, do trabalho saem para o centro comercial ou para a zona das compras e esquecem-se que à volta há uma exploração pecuária que tem determinadas alturas do ano que tem de transportar chorumes da vacaria para o campo, para serem aplicados, para serem reciclados, tanto na economia circular do solo, mas que cheiram, Claro. que pingam alguma coisa na estrada. Há um conjunto de agricultores que têm fruticultura e têm que fazer tratamentos fitossanitários com produtos homologados, autorizados e em segurança, mas que é visto como se estivessem a envenenar o mundo. Portanto, temos aqui estes conflitos e esta visão. Mas o que é certo, isto vem a propósito de uma cultura que é o abacate, não é? O abacate, por um lado, do ponto de vista dos urbanos, é visto como uma cultura que gasta muita água e que vai acabar com a água, mas do ponto de vista dos agricultores e dos empresários é uma cultura extremamente interessante. Porquê? Porque é muito rentável. Reparem, neste momento, na minha opinião, e do que eu conheço alguma coisa, eu diria que entre viveiros, que me parece ser a atividade mais rentável da agricultura, é muito exigente em capital, conhecimento, é preciso alguma dimensão, mas na minha opinião é a atividade mais rentável da agricultura. Eu diria que o abacate vem a seguir. Está lá próximo. Sim. Vem a seguir, porque os custos são relativamente baixos face ao rendimento bruto. Depois, do ponto de vista de trabalho, o número de horas de trabalho por hectare Não é relativamente baixo. E depois o fruto tem procura, não é? E como diz aí uma pessoa conhecida da fileira do abacate, o abacate vai desde comer até aplicar ao cabelo. Portanto, essa é uma cultura que está um bocadinho na moda, na minha opinião. Claro que tem que ser zonas litorais, sem problemas de geada durante o inverno, com solos bem drenados, tanto que não tenha muitos problemas de fungos de sol, portanto é uma planta sensível. Mas, do ponto de vista da atividade, é uma planta que, havendo água para regar, é muito interessante. é interessante. Do ponto de vista de gastar água, gasta 23% mais que os citrinos. E gasta mais porquê? Porque como não tem repouso vegetativo, é menor que os citrinos, tem que se regar durante mais meses. Portanto, provavelmente em 12 meses tem que se regar 8 ou 9 meses e, portanto, e daí gastar um bocadinho mais de água. Vejo também culturas interessantes. Pronto, o caso dos frutos secos e do pistácio para o interior do país parecem muito, muito interessantes. O castanheiro também
também é uma atividade interessante. Portanto, eu diria em particular a fruticultura, os frutos secos dentro da fruticultura. Claro que o kiwi continua a marcar pontos pela sua rentabilidade, mas sobretudo pela organização da sua fileira, pela concorrência que há entre postos, e portanto que faz com que o preço ao produtor não seja baixo e seja interessante, e gera alguma margem e alguma rentabilidade muito interessante para o produtor. Vejo o caso do setor do leite de vaca, um setor com potencial enorme, mas muito mal gerido na agroindústria. Portanto, era preciso contratar um diretor-geral neozelandês ou americano que fosse especialista em gerir fábricas, fazer produtos lácteos de qualidade, tanto para fugirem ao leite UHT, que é um produto de baixo valor acrescentado, portanto não gera mais-valia, portanto seria, e por aí tornaria interessante. E depois vejo um conjunto de atividades, nomeadamente as pecuárias extensivas, que estão muito dependentes dos apoios públicos ao rendimento, mas mais que isso, que precisam de uma campanha muito forte para se promover o consumo nacional, não é? Portanto, vejo, por exemplo, o caso dos pequenos ruminantes como a maneira mais barata de controlar massa combustível para incêndios, não é? Muito mais barato que andar a roçar mato. Claro que, do ponto de vista de custo, o fogo controlado provavelmente estará ao mesmo nível de preço, talvez um bocadinho mais caro que a pecuária extensiva, mas pronto, tem impactos ambientais, mas na minha opinião tem vantagens, porque há muita floresta que vai arder. Portanto, se não arder de verão, que tem um impacto ambiental enorme. Se puder arder de inverno, mantenha matéria orgânica do solo, porque ele tem umidade, não ataca, não vai destruir as raízes. Na minha opinião, tem muitas vantagens o fogo controlado para a redução de massa combustível. Portanto, não há outra maneira de controlar os incêndios que não seja a redução de massa combustível. Portanto, aí os pequenos ruminantes são uma aposta forte, e portanto, e a questão da carne promovida no mercado nacional e trabalhada do ponto de vista da restauração para lhe dar valor acrescentado. Portanto, isto do ponto de vista de atividades. Pronto, tudo que tenha a ver com o que eu já falei, com produções, com produtos endógenos, com variedades autóctones, tudo isso tem um potencial enorme. Terá muitas vezes de ser trabalhado em projetos verticalizados, que eu chamo de projetos de autor, ou seja, que quem produz também desde à comercialização, à colocação no mercado, no fundo muitas vezes até ter um restaurante ligado à exploração agrícola, um turismo em espaço rural tenha também estas vertentes. Também vejo esta multifuncionalidade da produção agrícola, entre o que é produção agrícola, o que é o turismo, mesmo a própria questão da produção de eletricidade, ou até no futuro próximo do mercado de carbono, também como grandes objetivos. Claro que continua a haver um forte potencial no modo de produção biológico, sobretudo na hortofruticultura, porque importamos, creio que acima de 80 milhões de euros, portanto, e muitos destes produtos são produtos que podem ser produzidos em Portugal com rentabilidade para o produtor. Claro que o modo de produção biológico é muito giro, mas é preciso conhecimento do produtor. Portanto, o modo de produção biológica exige conhecimento, exige formação, exige experiência, e portanto não é uma agricultura convencional. Quando se tem menos conhecimento e menos experiência, depois se tem um leque de soluções mais alargadas para se responder e para não se perder as produções, né? Em agricultura biológica, quando temos determinados problemas, é a colheita perdida e prejuízo a assumir ou assumido. Muito bem, João Martins. São 22 horas.
Muito mais teríamos aqui para falarmos. Muitos temas ficaram ainda por serem debatidos. Há aqui uma questão do fim da Índia, não sei se quer responder ao Mário Serrano, se quer dar a sua opinião, para fecharmos. O que é que pergunta a minha opinião sobre o figo da Índia? Sim, se é rentável como frutícola, a sua É opinião. assim, o que eu assisto é duas realidades. É uma realidade de alguns produtores que ganham dinheiro com isso e a outra realidade de um conjunto de produtores que não conseguem ganhar dinheiro. Eu acho que tudo isto tem a ver com a proporção certa de fazer as coisas, não é? Portanto, o que é que acontece? Olhemos para o mercado e a pergunta que eu faço a quem me está a ouvir é: quem é que consome figo da Índia? Portanto, a resposta para melhorar o potencial é preciso promover Consumo. o consumo. Claro que quem vai produzir não é um produtor sozinho que o vai fazer. Claro que o pode fazer numa perspectiva de o que é que eu diria? Eu se tivesse que produzir figo da Índia, numa região que tivesse aptidão para o figo da Índia, faria um projeto verticalizado. Isto é, trataria eu próprio de o preparar e de o comercializar como uma marca minha. Teria que investir, sofrer durante uns anos que teria que colocar dinheiro para o promover, mas a marca é um ativo, portanto, e a prazo tem valor. Do ponto de vista do produtor que produz para entregar a outros, pode funcionar no caso dos outros estarem relativamente perto, tanto se não tiver se deslocar em distâncias grandes, se o operador for eficiente e também conseguir transferir valor para o agricultor ou para o empresário que só produz figos, da Índia pode ter algum potencial. Do ponto de vista geral, entra nas chamadas pequenas produções, né? Portanto, o sucesso vai depender muito da insistência, não é? Eu vivi isso na fileira do kiwi entre os anos 90 e 2005, em que pronto, se falava no produto, o produto era consumido restritamente, mas só a partir do momento, por exemplo, que se fez uma campanha junto dos médicos para promover o kiwi como um regularizador do trato intestinal, aí é que o consumo aumentou. E, portanto, o figo da Índia, na minha perspectiva, vai um bocadinho no mesmo sentido, ou seja, é preciso mostrar ao consumidor como é que se consome, As mais-valias. as mais-valias que tem e, portanto, é aqui um trabalho que é necessário fazer para alargar, porque este é um dos problemas das pequenas produções e das novidades em fruticultura, não é? Normalmente os preços são relativamente elevados, mas os produtos rodam pouco. Portanto, e aqui exige um trabalho muito grande de persistência, quer no trabalho, quer no investimento, e portanto é preciso acreditar e trabalhar. Do ponto de vista geral, o figo da Índia vejo um bocadinho como maracujá e frutos semelhantes, ou seja, são novidades, mas depois é preciso afirmá-los como produtos que têm estabilidade de mercado, que têm procura, que têm quem os procura e quem os consuma com regularidade. Dá notoriedade, no fundo. Muito bem, João Martino. Obrigado pelos seus Obrigado. ensinamentos e pela sua visão estratégica para o setor e para o país. Por nós, então, hoje encerramos mais um AgroMeeting, então daqui a 15 dias voltamos. Boa noite a todos que nos Boa noite. acompanharam. Muito Muito obrigada. obrigado. Tá, um Fiquem grande abraço. bem. Adeus, com licença.